Aqui no nosso estúdio a gente recebe Gisélia Freitas, psicóloga e mãe também. Obrigada, Gi, pela sua participação, viu? Uma boa tarde. A gente também recebe aqui a Ellen Carla, que ela é do Conselho Tutelar, também é mãe. Obrigada, viu, pela sua participação. E você aí de casa deve estar se recordando do Júnior, né? Ele é irmão da menininha Paloma, lembra? Há 3 meses, que por coincidência completam 3 meses hoje, né, Júnior? Qual é o seu sentimento, qual é a sua reação quando você vê, quando você liga a televisão e acompanha mais uma notícia de um caso parecido com o que aconteceu com a sua irmã? Boa tarde, né, a todos. Boa tarde. É muito importante a gente falar sobre esse assunto. Eu só agradeço a vocês por essa oportunidade. A palavra é difícil, é complicado. Igual eu vim aqui na outra vez, infelizmente eu volto aqui para falar a respeito desse assunto de novo. A palavra é difícil, é complicado, a gente quer fazer um negócio para poder resolver a situação e a gente não consegue. Então, a gente tem que, entre aspas, confiar nas autoridades, mas a situação é complicada, é muito difícil. Dói muito, né? Se dói para a gente noticiar, imagina para a família viver e reviver a cada notícia. É complicado porque a gente, hoje, né, está sendo muito difícil, porque completa 3 meses, né, que a Paloma se foi. E nesse tempo, nesses 3 meses, quantas crianças, a gente está falando de adulto não, a gente está falando de criança, elas não têm defesa, sabe? Então isso daí machuca mais o nosso coração. Gisélia, quando a gente fala de morte, quando a gente fala de violência, já é difícil, né, a gente tocar nesse assunto aqui diariamente no programa. Agora, por que quando a gente fala de crianças e adolescentes é ainda mais chocante para a sociedade? Isso causa um sentimento de revolta e de dor. Parece que a gente sente um pouquinho da dor, como se fosse um familiar dessa criança. Parece que é um estigma que nunca passa, né? Pelos dados que você mostrou, assustador, assombroso, mostra que a gente vivencia isso o tempo todo. É como se a gente estivesse revivendo dores, não só pessoal, familiar, mas a gente entra nessas temáticas junto com a família, né? E criança sensível, que não pode se proteger. Até onde que vai essa violência, né? E esse luto, Robertinha, quando temos um contato com algo tão difícil assim na mídia, é um luto coletivo, é um luto social, é um luto não só de quem é mãe, né, de quem é pai, mas é quem cuida de crianças também, é um luto de quem se coloca no lugar da família, da criança, daquela situação e vivencia essa dor, é uma dor real, né? Falar sobre isso é difícil. Tão muito difícil. Então, a gente para e pensa que isso é algo que tem que ser debatido, mesmo doendo, que tem que ser discutido, tem que ser falado. Para quê? Para ver se a gente consegue chegar até as casas onde tem essas mães, esses pais, essas crianças em estado de fragilidade, porque a gente não sabe de onde que vem o monstro. Né? Esses monstros se escondem, sociopatas, psicopatas, enfim, eles estão atrás de um companheiro ou de uma companheira e a gente precisa prevenir, ver os traços, ver os sinais o mais rápido possível para ver se essa estatística diminui. Olha só, já vou deixar uma pergunta no ar, já vai pensando aí na resposta, porque no caso da Paloma, ela tinha 6 anos, no caso do Davi, 4 anos, como que é o diálogo com uma criança pequena, pensando aí nessa faixa etária, 4, 5, 6 anos, sobre as formas de violência? Como que a gente conversa sobre esses detalhes com os nossos filhos, para que a gente crie barreiras de proteção, né? Mas antes disso, já vai pensando aí na resposta, Gi. Antes disso, Ellen, nesse caso aí da Paloma, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, ninguém é juiz, né? A polícia vai investigar, o juiz vai julgar todas as pessoas envolvidas, mas uma pessoa, uma criança, chega no hospital, ela é entregue e simplesmente entregue, não é assim que as coisas funcionam, né? Existe toda uma responsabilidade, né? Isso não pode acontecer. Sim. Boa tarde, primeiramente, né? Agradeço o convite, Roberta. O procedimento que geralmente é adotado quando chegam crianças até as unidades de saúde, aos pronto-atendimentos, oriundas de situação de violência, eles fazem um encaminhamento, a equipe social dos hospitais, eles fazem um encaminhamento para a rede de proteção. E aí pode ser CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, não
não existe, até onde eu sei, um fluxo que fale necessariamente qual é o procedimento inicial, mas eles têm que comunicar à rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, nesse caso do Davi, não era simplesmente chegar e entregar a criança? Isso. O que acontece, e aí agora eu vou falar especificamente do Conselho Tutelar, porque é a minha área de atuação e é o que eu tenho prioridade para poder falar no momento, é que quando do ocorrido do Davi, nós ficamos sabendo por meio de um relatório social e as buscas familiares ainda estão acontecendo, até porque nós precisamos de respeitar, nós não estamos aqui na condição de julgar o que foi que aconteceu, quem é o certo, quem é o errado, como muito bem pontuado por você, mas cuidar de uma maneira de proteger a infância, proteger as crianças. Infelizmente, nós não conseguimos alcançar o Davi porque nós não tínhamos ciência do iminente perigo de violência que ele estava, um contexto social de vulnerabilidade que ele se encontrava. Mas agora nós temos a irmã, né, que está hospitalizada. Então, inicialmente, esses casos chegam para a gente, órgão de proteção, com relatórios sociais encaminhados pelos próprios hospitais. E vai acompanhada de um familiar, de alguém de confiança, se for na escola, da direção escolar. Então, esses casos, eles não a criança está doente, toma a criança aqui, eu estou indo embora. Você tem que apresentar um documento, você tem que apresentar um familiar, um contato. Caso não tenha, aí eles acionam os órgãos de proteção. Mas todos os casos de violência que chegam no hospital, eles comunicam aos órgãos. E aí, no caso, aí, já que você já tocou no nome, você falou do caso da irmãzinha do Davi, graças a Deus ela está se recuperando bem, né? Mas e depois disso? O que pode acontecer com ela? Para onde ela vai? Então, inicialmente, como eu sempre falo aqui, a busca ativa familiar. Nós vamos buscar pelos familiares. Pai, mãe, familiar extenso, nós vamos identificar os endereços para saber quem é a autoridade competente. No caso de Cariacica, que foi onde ocorreu, né? Nós temos 4 conselhos tutelares, nós somos 20 conselheiros, então a gente precisa de ter certeza, ciência do endereço dos genitores, para poder alcançar essa família de acordo com o órgão de competência de referência de onde a família reside no momento. Olha, a gente já está recebendo aqui várias participações, a gente já imaginava que iam ter essas perguntas, né? Coisas do tipo, tá, e notícias da mãe? Tem uma outra pessoa que também pergunta, queria entender como uma pessoa pode fazer isso com uma criança. Isso me faz também lembrar do caso do pastor Jorgeval, né, que a gente não pode nem chamar de pastor, né? Ele não era um líder espiritual, né? Então, no caso do Jorgeval, que ninguém fala mais nada, não, nós falamos sim. Inclusive, teve o julgamento há alguns meses e ele foi condenado e, graças a Deus, hoje essa família consegue ter, entre aspas, né, um certo tipo de paz, pelo menos no sentido limite aí do que a gente pode dizer para vocês, mas também tem mais participações. Tem uma pessoa que diz, e a mãe das crianças, o que estavam fazendo em Rondônia? Ela também tem que ser presa, que mãe é essa? A polícia está investigando tudo isso, né? Também tem outra participação aqui que fala que é de Cachoeiro de Itapimirim. Estamos todos aqui em casa muito tristes com essa brutalidade com essa criança. Deus conforte toda a família. Por isso que a família tem que estar perto, não pode desgrudar os olhos dos filhos. O mundo está muito perigoso. Júnior, qual é o sentimento? Qual foi o sentimento quando tudo isso veio à tona, quando tudo que aconteceu com a sua irmã Paloma? O sentimento primeiro é de revolta, né? A gente meio que não conseguiu fazer nada por ela, porque é igual a psicóloga falou, criou um monstro. No caso, meu padrasto, né? O que ele fez, o padrasto também aí do menininho, não é lixo, a criança não é lixo para chegar e jogar ali no PA, entende? Então, as autoridades precisam fazer alguma coisa para isso acabar, porque a tendência está parecendo que é só piorar. E esse ano, né? Esse ano é um ano muito importante de eleições e é raro a gente ver questão de político entrando para combater essa causa, entende? Para combater esse crime. Então, esses dias eu até postei nas minhas redes sociais que depois que a Paloma se foi e acontece com várias criancinhas, a minha vontade é de entrar para tentar mudar pelo menos uma lei, sabe? Ou criar alguma, sancionar ou protocolar alguma coisa para tentar resolver isso, para dar um basta. E uma mulher falou que eu sozinho não consigo resolver isso, mas
tem que ter solução para isso. Sim, a gente tem que cobrar realmente. E falando um pouco da realidade, como você disse, né, e a Gisélia também, do monstro que vai se construindo. Ao longo desses 8 anos de relacionamento com a sua mãe, ele havia dado sinais de ser uma pessoa violenta? Então, não. A gente conheceu a parte boa dele, só que a advogada falou comigo, né, que em 2013 ele tentou se matar e tal. Ele era aposentado também, coisa da cabeça. Mas nenhuma hora, nesse passar dos anos, ele mostrou ser covarde, alguma coisa assim. Então, eu imagino que foi um surto. Foi um surto misturado com bebidas alcoólicas e deu no que deu. E hoje a sua mãe, como que ela está? A minha mãe sofre, né? Eu acho que ela vai sofrer pro resto da vida dela em questão de saudade. A gente está com ela 24 horas, tanto fisioterapia, mas o psicológico dela está muito abalado. O nosso também, né? Eu acho que de todos aqui, não tem sido dias fáceis, mas só Jesus mesmo para estar com a gente. Para quem não se recorda, a mãe do Júnior, a mãe da Paloma, também ficou entre a vida e a morte após sofrer agressões também perdão, o nome dele? Oséias, isso mesmo. Esse caso aconteceu, gente, foi no dia 18 de junho desse ano. E em julho desse ano, a morte de uma outra criança, também de 4 anos, chocou o estado. Olha aí, mais uma criança nessa lista aí de 15 crianças e adolescentes, né? Igor Gabriel de Ambrósio foi assassinado junto com a mãe, Priscila dos Santos de Ambrósio, na Serra. O menino foi morto porque teria ouvido os gritos da mãe e conhecia os autores. 2 suspeitos do crime estão presos. Ricardo Elias Santana, de 45 anos, teria planejado o crime com a Iavelina Noêmia de Oliveira, de 35 anos. O motivo, gente, uma dívida de R$10 mil com Priscila, que, segundo a polícia, era agiota. A gente vê aí várias formas, né, que as nossas crianças acabam se tornando vítimas dessa violência. E aí, Gisélia, a gente já vem fazendo o alerta por várias vezes aqui no Fala Espírito Santo sobre como observar os sinais de que os nossos filhos possam estar sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, psicológica. Agora, conversar com eles nessa faixa etária, 4, 5, 6 anos, 7 anos, como é que a gente faz? É difícil, mas é possível. Até porque a criança dessa faixa etária, ela tem uma linguagem muito subjetiva, muito lúdica. E o adulto, para ele conseguir entender essa linguagem, ele tem que sair do seu patamar, do seu dia a dia, que sempre é na correria, né? Pouco tempo, às vezes, com os filhos, com essas crianças, e tentar interpretar. Exemplo, né? A criança, ela fala, às vezes, não verbalmente, vai chegar para você, olha, mãe, aconteceu isso comigo, porque ela também, ela está simbolizando aquilo que aconteceu, mas ela fala com seu comportamento pelo não dito, ou seja, parou de gostar de algumas coisas que ela gostava, choro constante, insônia, pesadelos que até então não tinha. Quando a criança, ela começa a ficar muito irritada, ela começa a parar também de comer, então ela começa a ter comportamentos que até então não tinha, era uma criança alegre. Ela não vai falar, né? É o não dito, não é aquilo que é dito. A gente tem que prestar atenção naquilo que ela não está dizendo. Mudanças de hábito, de comportamento, insônia, agressividade. E olhar o corpo, quando vai dar banho na criança, olhar se tem alguma marca, se tem algum sinal. Porque a gente fala, criança vive se machucando. Mas e conversar, aonde que fulano machucou aqui? E esse roxinho? Ou falar, como foi seu dia hoje? Como que aconteceu na escola? Como é que foi com seu padrasto e com seu tio? Então, essa conversa para incentivar a criança a falar, porque às vezes ela tem medo, às vezes é ameaçada e nem sabe que ela está sofrendo, às vezes, um tipo de agressão. Porque às vezes não é a física, não começa geralmente pela física, Roberto, começa pela psicológica, né? Ele falou do caso, nunca deu sinal, né? Ele tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, distúrbios. Agora, geralmente não é assim, né? Geralmente já se dá sinal, ninguém
bate, agride ou mata do nada. Sinal tem. Só que a pessoa que está envolvido naquela dinâmica, naquele dia a dia, Roberta, principalmente se for uma mãe que tem uma relação afetiva com essa pessoa, tem muita dificuldade, não quer acreditar. A gente tem que tomar cuidado com o julgamento, com a rotulação, sabe? A dor do outro, ela é real, ela é presente, ela é efetiva, né? A gente não sabe o que aconteceu. Então, temos que tomar cuidado com isso para não piorar essa dor, esse machucado. Mas a verdade é, a criança, ela dá sinais o tempo todo. A gente precisa ficar atento a isso. E falando de prevenção, esse bate-papo com a criança, às vezes a pessoa até usa termos. Não pode mexer no biscoitinho da criança. Isso não é indicado, né, Gisélia? Na verdade, a gente tem que falar uma linguagem mais apropriada, porque o arcabouço psíquico de uma criança, ela não está preparada, às vezes, para representar aquilo que está acontecendo. Então, desde cedo, a gente tem que condicionar essa criança, dar liberdade para essa criança para relatar coisas, a gente ficar atento. O cuidado e a delicadeza nessa idade é a atenção absoluta aos sinais. Não só aquilo que é verbalizado, como aquilo que não é verbalizado. Porque também muitos adultos tendem a falar, é besteira, tá com manha, isso é preguiça, deve ser que tá doente, pegou uma gripe, ele até é assim mesmo, é emburrado, ou então, tá fantasiando, criança mente. A gente tende a criar, até para a gente não acreditar no que está acontecendo. Aqui no nosso WhatsApp tem mais participações, tem gente participando aqui falando, meu coração está despedaçado, eu sempre fico muito triste quando algo acontece com uma criança, isso realmente mexe muito com a gente, né? Tem muitas perguntas no sentido, como que uma mãe deixa um filho com uma pessoa que não é pai? Gente, vamos só deixar claro, viu, que a gente ainda não pode afirmar nada em relação ao padrasto, tudo está sendo investigado. Tá? Então, a gente precisa também segurar um pouquinho, né? Mas a mãe deixar os filhos com uma pessoa também, que, né, seja o pai ou outra pessoa da família, tem que ter um mínimo, um sentimento de confiança, né? Roberta, o que nós costumamos analisar nos casos que chegam até o nosso colegiado? A dinâmica familiar e a necessidade daquela família, né? Nós não estamos aqui na condição de investigar ou saber o que aconteceu. Nós estamos aqui porque aconteceu um fato grave com uma criança e a gente precisa as autoridades policiais precisam identificar o que de fato aconteceu. Só que nós também temos que ter o cuidado, como a psicóloga disse, nos rótulos. A gente não conhece a dinâmica familiar, eu não estou defendendo ninguém, mas a gente precisa de conhecer a dinâmica familiar. Nós sabemos, nós falamos aqui que a gente precisa de deixar às vezes com a babá, eu sou mãe, você é mãe, a colega é mãe. Então a gente não pode rotular qual que era a dinâmica familiar e responsabilizar a mãe ou o pai, ou seja lá quem for, porque às vezes precisa sair para trabalhar. A gente não consegue rotular quem é que vai cometer o ato de violência, porque nós temos aí pais que cometem esses atos de violência, mães que cometem esses atos de violência. Então, isso que vocês falaram aqui sobre o cuidado em dizer o que aconteceu, que deixe para que as autoridades responsáveis que o façam, mas que nós façamos a nossa parte, que é conversar, conscientizar, identificar, não ignorar os sinais, dar ouvidos quando necessário e aproveitar enquanto nós temos a oportunidade de estar com os nossos filhos. E como sociedade, a gente também tem um papel. Às vezes está acontecendo na casa do vizinho, você ouve aqueles gritos, fala assim, nossa, estranho, né? Mas não faz nada. Quando que é a hora de denunciar? Inclusive, Roberta, foi bom você ter tocado nesse aspecto social, porque hoje, quando eu estava conversando no colegiado sobre esse assunto, a gente tentando identificar o que nós faríamos dali para frente, depois que chegou o relatório, eu falei que para além do juramento que nós fazemos na nossa profissão, que todo mundo aqui tem uma profissão, nós temos uma responsabilidade moral e social com o outro, nós temos que carregar essa responsabilidade afetiva com as pessoas, independente do vínculo que nós temos com ela. Né? Então, eu gostaria, inclusive, de parabenizar a pessoa que prestou socorro a outra criança, que não era um familiar,
e que teve essa responsabilidade social, essa responsabilidade moral de ir e levar a criança até o médico, porque poderia ser um outro caso fatal, mas que teve socorro a tempo. Então, para além do nosso compromisso profissional, nós temos que ter essa responsabilidade moral e social e fazer a denúncia nos canais competentes. Nós temos o Disque Direitos Humanos, Disque 100, 181, e nós temos as próprias unidades que recebem as denúncias, né? Os conselhos tutelares e a rede de proteção de cada município. E cada município tem lá, né, de acordo com a sua indicação de onde denunciar. Perfeito, gente. Olha, eu agradeço imensamente a participação de vocês. É lamentável que a gente esteja falando, né, no caso aqui da morte do Davi, para que a gente possa prestar mais atenção nas nossas crianças. Infelizmente, a gente traz mais um caso aí de uma criança, trazendo essa estatística de 15 crianças e adolescentes que morreram neste ano vítimas de violência aqui no nosso estado. Isso porque nós estamos em setembro ainda. Obrigada também pela sua presença, viu? Leva sempre o nosso abraço para sua mãe. Obrigada, viu, Júnior? Uma boa tarde. Obrigado de coração, agradeço vocês. Só quero deixar só um convite só. Em 6, 7, 8 de dezembro, tá um pouquinho longe, a gente vai, na minha igreja vai ter um evento, então muito importante. Traga a sua família, traga principalmente as criancinhas. Vai ser uma bênção e a gente vai orar. Amém. Obrigada, viu, gente? Uma boa tarde.